Bom dia a todos, meus queridos e amados irmãos. Que a bendita graça do Senhor esteja conosco. Nós estamos reunidos na nossa sala nesta manhã, nesta terça-feira. É uma alegria poder estar com vocês, que Deus seja realmente louvado, que nós possamos aprendermos mais da bendita Palavra de Deus nesta hora que nós estamos reunidos. Tá? Sejam bem-vindos e que você seja cada vez mais enriquecido com o conhecimento destas maravilhosas lições que nós estamos tendo. Não deixe de participar, não deixe de compartilhar com outras pessoas, convidando a fazer parte da nossa sala, onde nós, pela palavra de Deus, podemos encher o nosso coração de esperança, tá? Babilônia, o centro da adoração ao sol. É o título da lição de hoje que nós vamos estudar e pode ter certeza que será um aprendizado, talvez, que você jamais ouviu. A adoração ao sol. Será que tem gente que adora o sol? Nós vamos ver à luz da Bíblia. Quero orar com você. Deus Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, na Tua presença estamos nesta bendita hora e agora nós vamos, Senhor Deus, abrir a Tua palavra para estudarmos. Pedimos em nome de Jesus compreensão desse assunto importante que nós temos para estudarmos hoje e que o Senhor nos ajude, ó Deus, a entender a suma importância dessas lições para que nós não sejamos influenciados a adorar a criação em vez do Criador. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, queridos, a nossa lição de hoje nós vamos aprender um pouco à luz da Bíblia Sagrada, por exemplo, em Ezequiel, segundo os Reis, e Romanos, tá? Sobre a adoração ao sol. Tá? A adoração ao sol era notável, né? Na Antiguidade, por exemplo, no Egito, na Assíria, na Pérsia, né? E propriamente na Babilônia. Tá? A Babilônia se tornou realmente o centro da adoração pagã, de várias entidades que era considerada, né, divinas, porém pagãs, ok? Na antiga Babilônia, o sol era adorado desde tempos imemoriais. Muito tempo. Tá? Pode ser surpreendente. Uma coisa que eu vou falar para vocês aqui neste momento pode até ser surpreendente, mas pode acreditar que mesmo o povo de Deus, que havia aprendido a adorar o Deus verdadeiro com a verdadeira forma de adoração, ainda se deixou ser influenciados pelos pagãos e passou também a adorar os astros, né? Adorar a criação, como o Sol, como a Lua, estrelas e outros planetários, tá? Em lugar de Deus. E isso aconteceu dentro do povo de Deus, tanto no passado, tá? Nos tempos antigos, bíblicos, e como também na era cristã. Tá? Infelizmente, queridos. Por exemplo, Ezequiel, no capítulo 8, verso 16, ele diz assim, olha, levou-me ao átrio da casa do Senhor e vi 25 homens virado para o templo, virado de costa para o templo e voltado para o leste, adorando o sol. Ezequiel está dizendo aqui, queridos, que ele foi levado em visão pelo Espírito de Deus ao templo de Deus
e não fica aí chocado ou pasmado, mas dentro do templo de Deus, virado às costas, né, para o templo, eles estavam voltados para o leste, para o nascente do sol, para adorar o sol. E estes homens, eu quero dizer para você que eram homens líderes, tá? Influenciadores. E esse é o grande perigo, porque um líder, como quando ele passa a fazer alguma coisa, ou que seja boa ou que seja ruim, a tendência dele é levar a multidão com ele, porque ele é um influenciador, tá? Geralmente os liderados seguem o seu líder. Outro texto também aqui de 2 Reis, capítulo 35, verso 5, diz assim, olha, Josias dispensou os sacerdotes de Judá que queimavam incenso a Baal, ou ao sol, à lua e os planetários. Então Josias, quando ele se tornou rei de Judá, ele, usado pelo Espírito de Deus, ele fez uma reforma no templo de Deus, destruindo, acabando com tudo aquilo que era abominável aos olhos de Deus, a forma de adoração abominável, a imagens, ao paganismo, os deuses pagãos, tá? E ali ele dispensou, ou seja, ele mandou embora do templo todos os sacerdotes que queimavam incenso a quem? A Baal, Deus Baal, ao sol, à lua, estrelas, tá? E outros planetas, tá? Que era adorado como se fosse ali um deus. Então Josias, nessa reforma que ele fez, ele mandou que esses sacerdotes pagãos, tá? Que havia sido influenciado a adorar o paganismo, inclusive coisas criadas, ele mandou que todos eles fosse ali dispensado do templo de Deus, tá? Também o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 1, verso 25, ele diz assim, olha, eles trocaram a verdade pela mentira, presta atenção, meus queridos, trocaram a verdade pela mentira, adorando a criatura em lugar do Criador. Tá? Então, aquilo que era verdade passou a ser, aliás, aquilo que era mentira passou a ser verdade para eles, passou a ser acreditado. E passaram a adorá-lo agora, a criatura em lugar do Criador. Então, infelizmente, queridos, o povo de Deus, né, se deixara ser enganados, influenciados pelo mal, né, e virar as costas para Deus. Agora, queridos, será que nós temos o direito de criticar eles, os nossos antepassados que deixaram ser levados pelo engano? A palavra de Deus diz assim, olha, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Todos nós estamos sujeitos também. E se nós não estivermos, queridos, aprofundados nas Escrituras Sagradas, no estudo da Bíblia, e apegado a Deus, você pode ter certeza que nós não somos nem nada melhor do que os nossos antepassados, que caíram infelizmente, tá? Por isso nós precisamos tomarmos aí muito cuidado, estarmos muito apegados a Deus, ligados a Deus, tá? E através da verdadeira palavra de Deus, né? Muito bem. Na era cristã, queridos, propriamente ali no começo do 4º século, né?
quando Constantino ele apresentou como um convertido na igreja cristã, e ele era um imperador muito influenciador, tá? Porque ele tinha um poder voltado à política muito grande. Ele era um imperador, tá? E quando ele se apresenta como um cristão convertido à igreja cristã, imagine só o tamanho da alegria, tá? Qualquer um de nós ficaríamos muito contentes, felizes quando, né, uma pessoa se entrega a sua vida a Cristo Jesus, tá? Principalmente uma pessoa que a gente conhece e sabe da conduta desta pessoa, né, que ela é um religioso, quem sabe de uma religião que ele é muito ali apegado, muito dedicado, e depois ele conhece a verdade e vem para a igreja. Só que Constantino, nesse caso, queridos, um grande imperador romano, a conversão dele não foi uma conversão genuína, uma conversão de entrega a Deus de forma total, tá? Ele veio para o cristianismo, para a igreja cristã, mas ele veio acompanhado com todas as suas filosofias pagãs, né? Inclusive a forma de adoração ao Deus Sol que ele adorava, tá? E quando ele veio para a igreja, para o cristianismo, foi muito bem recebido. É claro que ele era um grande líder político, ele tinha capacidade de influenciar muita gente, tá? E então, a partir de então, queridos, do quarto século, começou na igreja cristã, tá? A forma de observância do domingo, de guardar o domingo. Inclusive ele decretou que o domingo deveria ser guardado e os estabelecimentos comerciais deveriam ser fechados. É claro que no seu império, na sua época, no seu tempo, não foi suficiente para fazer ali um decreto carimbado como lei que deveria ser observado. Mas foi aí que ele deu o primeiro pontapé, tá? E nos próximos séculos, né, praticamente no século próximo ali, no quinto século já, tá, isso aí já foi estabelecido como norma, né, registrado como lei, chamada lei dominical, tá, aonde deveria ser banido definitivamente o quarto mandamento da lei de Deus, tá, e o domingo fosse observado, fosse guardado, né, como um dia aprazível, um dia de festa, um dia familiar, tá? Um dia de reuniões familiares. Então o domingo deveria ser esse dia especial, tá? E o sábado, o quarto mandamento da lei de Deus, definitivamente na igreja cristã foram desaparecendo, até que hoje, né, você pode perceber que a maioria do cristianismo, embora dividido em grupos de várias religiões, né, propriamente religiões protestantes até, mas que tem aí, né, esse apego, né, da guarda do domingo, da observância do domingo, trazida ali da igreja romana, da igreja católica romana, tá? Mas, queridos, o ponto interessante desta nossa lição de hoje, o ponto importante aqui, como Paulo no capítulo 1 de Romanos, tá? E no verso 25, ali ele diz que a mentira, né, foi convertida como se fosse verdade. Tá? Então, essa inversão
aconteceu, Paulo diz que eles trocaram a verdade pela mentira, tá? E realmente é o que impera hoje, tá? A mentira de que o domingo é santo, de que o domingo é um dia venerável, né, onde deve ser adorado, que os cristãos devem se reunir para adorá-lo, porque foram trocados sábado pelo domingo, pela autorização, né, da Igreja Romana, dizendo aí que ela tem autoridade, como se fosse Deus para criá-lo, né? Então tiveram a ideia de criar o domingo, né, no contexto não de criar um dia, mas criar uma forma falsa de santidade nesse dia para ser observado como se fosse o sábado da criação, tá? E aí tem um monte de controvérsia que é colocado na Bíblia, né? Nós observamos o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo, mas nós não encontramos em nenhum texto bíblico, né, que porque Jesus ressuscitou no domingo ele se tornou um dia santo, sagrado. Tá? Nem o próprio Jesus falou isso, correto? Há também quem diga que observa o domingo porque o apóstolo São Paulo, né, ele em alguns momentos ele teve reuniões no domingo, mas não reuniões de adoração. Nós encontramos, por exemplo, uma das reuniões de Paulo, quando ele diz assim, olha, ponha de parte o que vocês puderem no primeiro dia da semana, para que não aconteça quando eu vier, né, que vocês vão fazer aí essas separações. Então, nesse contexto aqui, Paulo estava arrecadando alimentos, né, propriamente em algumas igrejas gentílicas, de irmãos, né, gentios convertidos ao cristianismo, para levar para o povo judeu ali que estava em Jerusalém passando uma grande necessidade, uma grande dificuldade financeira, né? E Paulo estava andando pelas igrejas para fazer essas arrecadações. Foi aí que ele disse, ponha de parte o que você puder no primeiro dia da semana. Tá? Não que ele estava reunido nesse dia, congregando nesse dia, para apresentar a adoração a Deus como se fosse no sábado, né? Mas pelo contrário, a Bíblia diz que Paulo ele tinha por costume reunir, né, no sábado para adorá-lo a Deus. Tá? Então, queridos, fica aqui a nossa lição de hoje, trazendo para nós aqui o entendimento de que realmente Babilônia foi o centro na adoração ao sol. Tá? E o cuidado também que nós devemos tomar, né, para nós não sermos influenciados, porque imagine só quantas e quantas pessoas no passado, né, foram influenciados a venerar, adorar no domingo, né, como um dia sagrado, como um dia santo. Nós conhecemos através da palavra de Deus que o dia reservado por Deus para a adoração dele foi o sábado. Deus te abençoe, fique com Deus, um grande abraço a todos e se prepare para a nossa próxima lição, que será muito importante também. Amém.